segundo filho que ela teve, a Bíblia diz que quando ela teve o filho, o Senhor o amou e lhe deram o nome de Benoni, o amado do Senhor. Levam ao sacerdote, ao profeta, e o profeta então o chama de Salomão, que é o amado do Senhor. E aquele menino cresce e Davi faz uma promessa à sua mãe e diz: olha, esse menino será rei em meu lugar, ele vai assentar-se no trono de Davi, o trono de Israel será de Salomão. Mas agora, com a doença do Davi e consequentemente com a ascensão ao trono do Adonias, a casa de Salomão fica preocupada. Então, nesse momento, o profeta Natã, que sabe deste combinado de Davi com Betseba, ele manda chamar. E ao chamar aquela mulher, ele instrui essa mulher a subir na casa de Davi, aonde está o leito do rei, para informá-lo de que ele havia feito uma promessa a Salomão e ele precisava cumprir a promessa que ele tinha feito. Nesse momento, o profeta Natã chega junto com essa mulher e então Davi resolve de que o trono de Israel seria de Salomão. Então ele o faz montar na mula do rei, pede para que desçam a Giom, e lá em Giom eles ungem o Salomão, a unção do sacerdote e a unção do profeta. Foi uma dupla unção que Salomão recebe, e agora, montado na montaria do rei, ele sobe para Jerusalém. Nesse momento está tendo uma festa, a festa de Adonias, lá no alto do monte. Mas quando as pessoas de Israel viram o Salomão montado na mula do rei, com a carruagem do rei, com os servos mais próximos do rei, o povo saiu à rua a dizer: Salomão reina, Salomão é rei, viva o rei. E a Bíblia diz que o barulho da festa de Salomão foi tão grande que a terra retiniu, de modo que o barulho da festa de Salomão chegou até onde estava a festa do Adonias. E ele procurou saber: que barulho de festa é esta? E alguém lhe informou: o teu pai fez ouvir a sua voz no trono e ungiu a Salomão rei em seu lugar. E agora o Salomão está lá em Jerusalém, assentado no trono de Davi, e a sua mãe está do lado dele, e todo o povo está gritando: viva o rei. Neste momento, os convidados de Adonias, cada um pegou o rumo da sua casa, e o próprio Adonias, sabendo que a sua atitude seria uma atitude digna de morte, ele corre para o santuário e agarra-se às pontas do altar, que era o único lugar onde ninguém poderia matá-lo. E foram informar a Salomão dizendo: teu irmão Adonias tentou usurpar o teu trono, e sabendo de que você agora está no trono de Davi, ele está agarrado às pontas do altar. E o Salomão começa então a mostrar a sua nova forma de administração, dizendo: olha, fala para o meu irmão que ele pode descer, e se ele for um homem justo, se houver retidão nele, ele viverá. Agora, se ele não for justo, não for reto, certamente morrerá. O seu irmão desce, vem se prostrar diante do Salomão e aceita então o reinado que Deus estava dando ao seu irmão mais moço, que era o Salomão. Todas essas coisas mexeram com Israel. A estrutura de Israel foi mudada. A partir desse momento, Israel é uma nova nação. Não mais com aquele governo de espada pela qual Davi governou durante 40 anos, 33 anos em Jerusalém, 7 anos em Hebrom. A partir de agora era um reino diplomático. O Salomão era inteligente e ele vai buscar ao Senhor, e Deus dá a Salomão algo extraordinário. E eu vejo na vida de Salomão uma chamada extraordinária, porque quando ele recebe o trono, ele vai erguer altar a Deus, e Deus não aparece no primeiro altar, e ele sacrifica mais um animal, e a Bíblia diz que ele sacrificou 1000 animais diante de Deus, e depois de todos esses sacrifícios, Deus aparece para Salomão. E eu posso entender uma lição espiritual importante, que Deus não apareceu para Salomão no momento em que ele oferece a primeira oferta, e nas ofertas outras que ele vai oferecendo serviram para
agradar a Deus, mas serviram para melhorar o coração do adorador. Quando nós pedimos a Deus, imediatamente Deus dá a nós aquilo que pedimos. Talvez não haja em nós gratidão, sabedoria para lidar com aquilo que pedimos a Deus. Mas quando essas coisas demoram um pouco mais de acontecer, esse espaço, essa demora que muitos de nós reclamamos, serve para nos dar sabedoria, para nos melhorar como pessoa, para nos melhorar como gente. E Salomão foi melhorando, e depois de 1000 altares, Deus aparece para Salomão com um cheque em branco e diz para ele: pede-me o que queres para que eu te dê. Talvez, se fosse uma aparição de Deus a partir do primeiro holocausto, ele pediria a morte dos seus inimigos, pediria riquezas, pediria mulheres, pediria tanta coisa. Mas agora, depois de 1000 sacrifícios, o coração de Salomão está dobrado diante de Deus. Porque quanto mais o homem se sacrifica, mais a nossa alma se dobra diante de Deus. Um homem dobrado diante de Deus é a melhor posição que Deus quer para abençoá-lo. E é a posição almejada pelo Senhor. É um homem e uma mulher que se dobra. E para se dobrar diante de Deus é necessário nos sacrificar por algumas vezes. Não reclame porque orou 2, 3 vezes. Continue orando. Não reclame porque sacrificou um novilho. Salomão sacrificou 1000. Depois dos 1000 sacrifícios, Deus aparece com um cheque em branco e disse: está assinado, pede o que queres para que eu te dê. E aquele homem agora tomado por um espírito manso, um espírito excelente, ele disse para o Senhor: olha, eu quero sabedoria. O interessante é que ele não pediu sabedoria para escrever provérbios, para escrever mais de 3.000 provérbios, os cânticos todos, o Cantares de Salomão, que é o cântico dos cânticos, o Shizrai, Shizrim. Não, ele pediu sabedoria para sair e para entrar diante do seu povo, porque o seu povo é muito grande. Que coisa linda! Pediu sabedoria a Deus para sair e para entrar. E interessante que na Bíblia não tem nada por acaso. Ele pediu sabedoria primeiro para sair e depois sabedoria para entrar. Ele não pediu sabedoria para entrar e sair. Ele pediu sabedoria para sair e entrar. Porque para entrar, todo mundo entra bem. Agora, nem sempre as pessoas saem bem. Por isso ele pediu prioritariamente sabedoria para sair e para entrar diante do povo de Deus. E Deus, vendo que aquele pedido era tão simples, era tão singelo, perto da grandeza de Deus e perto da complexidade da grandeza dos sacrifícios que ele oferecera a Deus, que Deus disse: olha, porque tu não me pediste riqueza, tu não me pediste a morte dos seus inimigos, tu não me pediste ouro, prata, então eu vou te dar sabedoria sim. E antes de ti nunca houve, e depois de ti nunca haverá um homem tão sábio, se permaneceres nos caminhos pela qual trilhou Davi, o seu pai. E além disso, eu vou te dar riqueza. E não haverá como você, um homem tão rico. E você conhece a história de Salomão, que está registrada nas Escrituras Sagradas, que ele foi o homem mais sábio da terra. Governou um reino em paz. Foi pacífico do começo do seu reinado ao final. Tomou atitudes importantes no começo do seu governo, a fim de apaziguar. Quando o seu pai o chama na beira da cama e dá ordem para que se matasse os seus inimigos, não permitisse que as suas cãs descessem à sepultura em paz, o Salomão sabiamente faz o que o pai pede. E por isso ele teve um governo profícuo. Agora, para concluir ainda a história de Salomão, nós voltaremos a falar sobre ele quando falarmos sobre os livros poéticos, falaremos um pouquinho mais de perto sobre Salomão e sua biografia, mas eu gostaria de terminar falando sobre quando Salomão chama aquele homem que zombou do seu pai. Quando Davi estava fugindo de Absalão, ele foge, e enquanto ele foge, um parente de Saul, que era um homem mau, extremamente mau, por nome de Simei. Enquanto Davi fugia, o Simei zombava, né? E chamavam de filho de Belial, e de que ele estava passando aquilo é porque ele merecia. Um dos servos de Davi, naquela época, disse: "Ô rei, permita-me para que eu mate esse homem." E Davi, naquela época, não quis deixá-lo morrer. Disse: "Não, deixa-o praguejar, deixa falar, deixe-o amaldiçoar."
porque quem sabe enquanto ele amaldiçoa, Deus tenha dó de mim e me dê um sustento, me dê um amparo. Mas na hora da morte, o Davi, que era extremamente sanguinário, chama o Salomão e disse: não permita que o Simei desça as suas cãs em paz à sepultura. Em outras palavras, dá um jeito de matá-lo. E só que todos os outros que foram nomeados para serem mortos, foi morto por Salomão. Mas ao Simei, o Salomão faz a ele uma proposta diferente. E nisso Salomão se parece com Cristo. Nós, à semelhança de Simei, estávamos destinados à morte, destinados à matança. E ele chega para Simei e diz: ei, você sabe a maldade que você fez ao meu pai. Entretanto, eu tenho uma proposta para lhe fazer. Edifica-te uma casa em Jerusalém, e daí não saia nem para a direita e nem para a esquerda, porque há de ser que no dia em que passares o ribeiro de Cedron, saiba que o teu sangue recairá sobre a tua cabeça. Simei olha para ele, quem sabe foi lá para ser morto, despediu da família e disse: vou ser morto hoje. Ele olha para Salomão e disse: boa é esta palavra que ouvi. E aí ele edifica uma casa em Jerusalém, passa a morar em Jerusalém, viver as benéfices de ser amigo do rei. Mas a Bíblia diz que um dia 2 servos deles fugiram e avisaram para ele estar na terra dos filisteus. Ele pegou seu animal e foi, atravessou o ribeiro de Cedron, que em hebraico significa o ribeiro do escuro, e foi, buscou seus servos e voltou. Quando voltou, alguém já tinha avisado a Salomão, e Salomão disse: olha, não te disse e te conjurei pelo Senhor que edificasses uma casa e aqui ficasses, sem sair para a direita ou para a esquerda, e tu me disseste: boa essa palavra? E o Simei disse: verdade. E ele disse: pois tu bem sabes a maldade do teu coração, que tu fizestes a meu pai, e eu te dei uma oportunidade, mas agora o teu sangue recairá sobre a tua cabeça. E dá ordem a um servo que mata o Simei, porque Deus deu uma oportunidade de vida a Simei, mas se ele ficasse em Jerusalém. Fica um testemunho para nós. Nós não tínhamos oportunidade, nós não tínhamos direito a absolutamente nada, mas Deus nos deu uma oportunidade extraordinária e disse: mas essa oportunidade está condicionada a ficar em Jerusalém. Se você edificar uma casa em Jerusalém, não sair daqui para lugar nenhum, fica tranquilo. Enquanto eu estiver aqui, você tem vida, você tem paz, você tem prosperidade, você tem carinho, você tem cuidado, você tem abrigo. Mas no momento em que você sair, você morre. E a gente tem visto tanta gente saindo de Jerusalém. Sair de Jerusalém significa sair debaixo das asas do Onipotente. Sair de Jerusalém significa sair debaixo dos cuidados de Deus. E muita gente que tem saído tem se prejudicado e tem morrido. O tema da nossa próxima aula será o reinado do filho de Salomão, o Roboão, e a divisão dos 2 reinos. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.